Graça e paz, boa noite. Cá estamos para a exposição da Palavra do Senhor, os três ofícios de Jesus. A última mensagem hoje, Rei. Nós analisamos nas últimas semanas os três ofícios de Jesus e tivemos estudando sobre profeta e sacerdote. Nesta noite nós iremos ver, para concluir esta série, em sacerdote. Em rei. De alguma maneira, aqui, nós estamos tendo aqui alguma dificuldade mais uma vez aqui na colocação do nosso slide. Parece-me que estamos em condições aqui. Estou confirmando se a informação está... Correto. Estamos então em condições de seguirmos aqui com o nosso live. Então nós vamos esta noite concluir esta série, os três ofícios de Jesus, a nossa última mensagem de Natal neste ano de 2020, este Natal 2020. O Senhor nos tem concedido a sua graça para ministrarmos a palavra do Senhor várias vezes sobre o Natal, e várias foram as mensagens. Você pode encontrar nos nossos canais e seguir. A maior parte delas tivemos que fazer desta forma, mas damos graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor nos tem permitido viver neste ano de 2020. Hoje, então, a palavra do Senhor e o assunto é Jesus como Rei. Alguma coisa que precisamos de atender e devemos de atender a cada instante, e devemos a cada dia lembrar-nos do reinado e de Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, aquele que é Rei por excelência, aquele que governa segundo a sua boa mão e o seu poder. Nós vamos seguir o mesmo padrão que temos feito das outras vezes, e logo após uma oração nós iremos estudar no Antigo Testamento como é que Jesus foi reconhecido e então qual a nossa função, a aplicação para os nossos dias. Oremos então. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e bendizemos, somos gratos pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Nesta noite, Senhor, te pedimos que nos conduzas segundo a Tua palavra, nos faças entender a conclusão destes estudos e possamos, Senhor, trazer em nossa mente a cada dia a importância de percebermos e compreendermos o ministério, vida e obra de Cristo Jesus. Pai, que a nossa atenção possa ter sido presa durante este período natalício às verdades absolutas sobre Cristo e possam ser realmente marcadas em nosso viver a cada dia. Que não seja só um assunto que nós estudamos numa época, mas possa ser parte do nosso viver diário, e a cada dia possamos demonstrar e revelar essas verdades em nosso viver e na forma que nos conduzimos, na forma como agimos. Louvamos o Teu nome e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso primeiro slide aqui nos mostra como é que... Estamos com alguma dificuldade aqui em transmitir os slides, mas eu penso que está a passar. No Antigo Testamento, o que era o rei no Antigo Testamento? Qual era a função do rei no Antigo Testamento? Vamos receber algumas mensagens aqui e parece que estamos conseguindo a transmissão. Está a funcionar. Então, quem era o rei no Antigo Testamento? Era aquele que governava o povo. Deuteronômio 17, 14 a 20, nós encontramos na palavra do Senhor a definição, ou aquilo que nós hoje poderíamos dizer, a função, ou como é que o rei deveria agir, aquilo que Deus esperava, ou Deus, segundo aquilo que o seu povo desejasse, o rei, como é que isso deveria de acontecer e como é que deveria de ser. Esse rei sobre o povo de Deus apontava para o rei por excelência, e devia estar subordinado esse rei por excelência, que é o próprio Deus. Deuteronômio 17, versículos 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuires, e nela habitares, e disserdes: Por isso sobre mim um rei, assim como têm todas as gentes que estão ao redor de mim, então porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o seu teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará
para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro, multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um transladado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas, e terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolonguem os dias no seu reino ele e os seus filhos no meio de Israel. Então este é estabelecido por Deus ainda antes de que houvesse rei. Deus tinha estabelecido aquilo que o rei deveria de ser e como é que o rei deveria de agir. Aquilo que era esperado, que mais tarde vem acontecer, o povo de Israel olha para as nações vizinhas, já na terra de Canaã, e ele desejam ter um rei. E é aí que surge Saúl, mais tarde Davi, e aí que há a diferenciação entre aquele que realmente o povo desejou e aquele que Deus coloca. E depois nós vemos algumas coisas que diz aqui, como por exemplo multiplicar mulheres, nós depois vamos ver isso, que Salomão vai cometer esses erros, etc. Mas quando nós olhamos o predisposto de Deus para que o rei fosse, se rei fosse estabelecido, ele estaria debaixo dos mandamentos do Senhor, ele estaria debaixo de uma orientação divina, ele estaria em obediência a um rei, a um Senhor soberano, a alguém que estaria acima dele. Claro que estamos a falar do próprio Deus. Então o rei no Antigo Testamento tinha essa função, governar o povo, ter o governo, ser alguém que liderava o povo de uma forma justa, de uma forma obviamente misericordiosa, como o próprio Deus era misericordioso, mas de uma forma justa, de uma forma honrosa, e nós encontramos isso aqui, então, aquilo que o rei era no Antigo Testamento. Era essa a função do rei. Quando nós vamos, então, aqui para o nosso estudo deste dia, e a partir dessa ideia do que era o rei, nós vamos ver como é que Cristo cumpriu esse rei. Como é que isso acontece? E mais uma vez vamos a Hebreus, como fizemos na semana passada e na semana anterior, quando estudámos sacerdote na semana passada e profeta na semana anterior. Nós vamos entender o que é que nos diz a palavra do Senhor em Hebreus, o autor aos Hebreus, e ela faz uma ponte muito interessante entre o Antigo Testamento e o cumprimento dessas palavras no Novo Testamento em Cristo Jesus. Sendo que entendemos que a Escritura é uma só, e não existe dois pontos das Escrituras, existe uma só plena palavra de Deus, que não se contradiz, mas que precisamos de colocar uma aplicação em Cristo de tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, para que possamos entender o propósito da redenção completo em Cristo Jesus, para que possamos ter aquela ideia tão necessária para os nossos dias, tão necessária para que possamos entender de criação, queda, redenção e consumação, para que nós possamos entender. O autor aos Hebreus nos ajuda a perceber como é que os cerimoniais e todas essas coisas aconteceram. E aqui, neste caso, o texto diz assim, em Hebreus 1:8, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Então os reis do Antigo Testamento, aquela função deles, ainda que houve maus reis, ainda que os reis fizeram muitas coisas erradas, reis idólatras, desviaram o povo, mas esse governo, essa ideia do governo, essa ideia da autoridade, ela apontava e deveria de apontar para Cristo, aquilo que veio cumprir nele esse todo entendimento de que era o reino, do que é o reino de Deus sobre o seu povo e sobre as nações. A palavra do Senhor nos mostra que o termo reino foi muitas vezes usado por Jesus. Jesus usou o reino por várias vezes. Ele jamais negou ser o rei. Ele é conhecido desde criança, quando os reis magos vão lá ter com Herodes e queriam conhecer o rei dos judeus, aquele que é nascido o rei dos judeus. A acusação de Jesus lá sobre a cruz foi essa mesma, que ele era o rei dos judeus. Ele foi escarnecido também nesse mesmo sentido de: se tu és
o rei dos judeus, coroado, né, com uma coroa de espinhos, etc., ser zombado. O reinado de Cristo, ele se apresentou sempre dessa forma, que o seu reinado era presente. Esta manhã nós falamos sobre isso exatamente no nosso devocional. Se você não leu, você pode voltar aí atrás e pode ler. Nós falamos somente sobre isso. Jesus chegou e disse: é chegado o reino dos céus. João Batista apontou o reino e Jesus enviou os seus discípulos para que fossem anunciar o reino. E a Igreja de Cristo Jesus, por 2000 anos, tem vindo anunciando esse reino. Contudo, Jesus mesmo disse, e está aí João 18, 36 a 37, você pode acompanhar aí no nosso slide, eu penso que está visível, tenho aqui a indicação que é possível ler os slides. Você vai encontrar, diz assim a palavra do Senhor: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse depois Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, então, quando Jesus é preso e é enviado pelos principais sacerdotes e fariseus a Pilatos para ser condenado, já com uma predisposição deles de condenar Jesus. Nós temos estudado isso, estudando o Evangelho de João nas últimas semanas. Nós vamos encontrar que uma das questões que surgiu é que Jesus era rei, fazia-se rei. E então ele era em oposição a César. Então Pilatos é colocado numa situação muito difícil diante dos judeus por causa da posição, da acusação de que aquele era rei. Ora, se ele deixasse o rei viver, ele estaria deixando que os judeus tivessem um rei que, obviamente, seria contra o reino romano. No entendimento humano, né? O entendimento humano. Aquilo que as profecias falavam e demonstravam que ele viria o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que seria o Messias prometido, levou um entendimento do povo de Israel sempre de que esse reinado era um reinado físico. Jesus surgiria de uma determinada forma física, estabelecendo um reinado físico, atraindo a si aqueles que possivelmente iriam usar para libertar, no caso específico do momento de Roma. Não era esse o reinado de Cristo. Isso era um equívoco. Esse era um equívoco tão comum na época que até os discípulos tiveram dificuldade em entender. Nós vemos que até João Batista, quando estava preso, ele chegou a ter dificuldade em saber se Jesus realmente era o Messias. E mandou perguntar, porque parecia que nada daquilo que se esperava estava a acontecer. Esse assunto me leva muitas vezes a pensar e a meditar cuidadosamente sobre, por exemplo, o Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, a escatologia, que muitas vezes nós criamos uma ideia tão específica de como tem que acontecer que tendemos a perder aquilo que realmente é a essência. A essência é que Jesus é rei, mas o seu reino, como o próprio Jesus disse, não era desse mundo. Se fosse, os seus servos pelejariam. E nós vimos que havia uma grande disposição de pelejar. Você lembra quando Jesus foi preso, que Pedro pegou na espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote? Porquê? Porque havia uma ideia de peleja. Então Jesus, se fosse, o seu reino fosse esse mundo, os seus servos pelejariam. Por certo pelejariam. E Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, já poderia fazer o que ele quisesse. E ele próprio disse: se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus anuncia que o seu reino não é um reino terreno, não é um reino mortal. Ainda bem que não é. Reinos se levantaram, reinos caíram, e hoje nós sabemos que o reino dos céus, ele permanece e ele perdura. E hoje a Igreja de Cristo Jesus vive numa parte dessa dimensão, desse reino grandioso e maravilhoso que é estabelecido por Jesus. Por isso Jesus disse: chegou o reino dos céus. Às vezes nós temos dificuldade em entender isto e a gente fica à espera daquelas coisas extraordinárias que estão a acontecer. Eu tenho assistido com muita tristeza, nós vamos tratar disso daqui a pouco, mas tenho assistido, só dando um toque agora aqui, com muita tristeza, a ver servos do reino, embaixadores do reino, pessoas que fazem parte do reino dos céus, esperando
que alguma coisa maior vai acontecer. E ficam na espera que algo vai acontecer. Eu acho que este ano, com tudo isto que aconteceu este ano em muitos lugares, e tem sido o meu apelo nas minhas mensagens, que nós possamos valorizar o ano que Deus nos concedeu viver e não fazer aquela ideia de vamos ser 2020 o mais rápido possível, porque 2021 não parece, sinceramente, que vai por aí. Mas as pessoas acham que 2021 vai ser completamente diferente, né? Até já aí gente envolvida aí em certas coisas para que 2021 seja melhor. Eu acho que 2020 nós deveríamos parar para pensar um pouco melhor o que é que foi 2020 e como é que 2020 aconteceu. Essas ideias, por exemplo, nos leva a falta de entendimento do reino, leva muita gente, e às vezes pessoas sinceras, pessoas que creem em Cristo Jesus, pessoas que têm o seu coração voltado até para as coisas sociais e divinas, eu diria até salvos. Muitas vezes com falta de entendimento de que o reino chegou. Jesus disse: o reino chegou. E tudo o que acontece hoje está subordinado ao Rei Cristo Jesus, em que o seu reino não é desta terra, e ele controla todas as coisas, e está em poder e em autoridade. E a Igreja de Cristo Jesus é parte desse reino. Ainda que não da forma completa, como acontecerá numa plenitude, mas mesmo hoje, agindo e fazendo frente às trevas, fazendo frente ao mundo, vivendo o reinado de Cristo hoje, juntamente com Cristo, o Senhor Rei, que está reinando sobre todas as coisas. Isto nos leva para uma dispensação aí, ou para uma questão da dispensacionalista ou da aliança, que eu não vou entrar neste momento, não é o nosso propósito com esta mensagem, mas ressaltando aqui a questão do reinado. Não estamos ainda a discutir a questão milenal ou não. Estamos a falar do reino de Cristo Jesus, o seu reino, que ele disse: o meu reino não é deste mundo. E Jesus disse: eu para isso nasci. Então, se alguém tem dificuldade em entender, Jesus resolve aqui. Quando Pilatos volta para Jesus e diz assim: logo tu és rei, você está a acompanhar aí no slide, versículo 36 e 37 de João 18, no caso você esteja só com áudio, mas parece-me que está a transmitir direito, diz assim, Pilatos diz: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. E que se não fosse não ser bem entendido, né? Não fosse não ser bem entendido, Jesus afirma assim: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ora, aquele que não ouve a voz dele, que daqui ele é rei, não é da verdade, não está entendendo a verdade, está perdendo uma parte da verdade. E ele veio para isso, e ele para isso nasceu. Eu queria ressaltar aqui um ponto muito importante nos três ofícios de Jesus. E não é por acaso que nós deixamos rei para o final. Entenda, por favor, que nós falámos a semana passada que Jesus é sacerdote. E como sacerdote, ele é não só o sacerdote, mas ele é a própria oferta. Ele é colocado, né, com oferta para redenção. A nossa dificuldade, às vezes, é associar que esse que entrega como oferta não é um coitadinho. Não foi aquele que foi a vítima de todos, pois coitado, entregou-se e agora pronto, ainda bem, né, porque coitadinho. Não. Ele é rei senhor. Ele se entregou pelo seu povo, ele redimiu o seu povo e ele estabeleceu um reino que hoje tem sobre esta terra, no formato que o conhecemos, 2000 anos, à volta de 2000 anos, que tem uma projeção futura completa, eterna, absoluta, soberana, que acontecerá então num futuro escatológico, que vem de um reino estabelecido desde a criação, que não anula a criação. O que nós às vezes temos dificuldade em entender, e é por isso que sempre que eu falo com alguém que vejo com desejo de ministrar, etc., eu falo da necessidade de aprendermos teologia bíblica, a palavra de Deus como um todo, algo completo, que vai do início ao fim, que vai desde a criação, o reino que Deus criou, que estabeleceu sobre esta terra, o reino dele, que vai ser manchado pelo pecado, mas que é redimido em Cristo, mas até no processo da redenção, até chegar a Cristo, Jesus continua a ser Rei e Senhor. Em Cristo Jesus, Cristo Jesus vem, despe a sua glória, e ele morre, ele se entrega, ele é sacerdote, ele é oferta. Nós falamos da humilhação de Cristo, e está correto dizermos isso, a humilhação de Cristo, mas não tiramos a soberania do Senhor soberano, Deus Todo-Poderoso. Na nossa mentalidade humana, tão pequena, tão fraca, a gente não consegue entender a humilhação com exaltação juntas numa mesma coisa. Mas lembra que Jesus, não é por acaso que é tão importante nós entendermos e aceitarmos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ora, 100% homem e 100% Deus fala-nos automaticamente de uma humilhação e de uma exaltação completa.
Então, nessa exaltação desse Rei Senhor, que Jesus é, e Ele disse mesmo, eu para isso nasci. Então, às vezes a gente fica assim, né? Jesus nasceu para morrer. Você também pode dizer Jesus nasceu para reinar. E Ele é o Rei. E Ele é o Senhor. São as palavras de Jesus. E não inventamos isto. Se você tem uma daquelas Bíblias que tem as palavras de Jesus a vermelho, nem sou contra nem sou a favor. Acho que não é um assunto tão, assim, digno de nota, de discussão. Se você tem, você vai contar essas palavras a vermelho. Diz assim, eu para isso nasci. Você que está a celebrar o Natal, se você celebra o Natal, eu ainda estou aqui com a minha camisa vermelha, né, de Natal, a minha gravata de Natal, porque ainda estamos aqui nesta semana. Você celebrou o nascimento do Rei. Ele, para isso, nasceu. O Rei Jesus. Para isso, veio ao mundo. Para dar testemunho da verdade. E tudo aquele que ouve é testemunho dessa verdade. Então, qual é o procedimento da igreja? E passamos aqui ao último slide da nossa série, né? Qual é o procedimento da igreja? Como é que a igreja agora faz e lida com esse reinado? 2 Coríntios 5:20. Eu gostaria que você abrisse esse versículo aí comigo, 2 Coríntios 5:20, para nós fazermos uma aplicação da mensagem de hoje e assim trazermos a nós como é que a Igreja de Cristo Jesus deve agir. Porque às vezes pode surgir um pensamento controverso aqui. Pensar assim, e já ouvi muitas vezes a pessoas dizerem, eu sou filho do Rei, né? Eu sou filho do Rei. E realmente é Jesus, é o Rei, o Senhor é o Rei, Ele morreu por mim e agora eu sou filho do Rei. Então no sentido que eu tenho que ter tudo aquilo e mais alguma coisa que um rei deveria de ter. É uma boa posição, eu concordo. Eu acho que realmente se você é salvo, você é filho do rei, você deve ter exatamente aquilo que o rei teve. Uma coroa de espinhos, uma cruz. Não, com certeza, não tem dúvida. Tá certo. Aquelas pessoas que gostam de chamar a existência o que não é e não sei essa coisa toda aí, é que na verdade o único que chama a existência o que não há, como se já existisse. A palavra de Deus, aquele texto, se refere a Deus próprio. Então, ele é o único que pode chamar a existência aquilo que não existe. E foi isso que ele fez lá na criação. Né? O pacto da criação nos mostra isso. Mas eu sou o filho do rei, chama a existência essas coisas aí. Chama isso aí, essa misericórdia pelos outros, essa compaixão que Jesus teve, essa forma de se entregar e de se levar. Até alguém que fazia um comentário, né, curioso, né? Tá certo. Se você fizer aí, se entregue, devemos nos entregar dessa forma como Jesus fez. Note que Jesus agora também, depois por outro lado temos, esse é um pensamento triunfalista errado, né? Triunfalista porque ele é errado, porque ele é humano. Porque ele traz, né, a ideia que a pessoa que diz isso é assim, eu tenho que ter uma casa boa porque eu sou filho do rei, né? Eu tenho que ter um carro bom porque eu sou filho do rei, eu tenho que ter até um bom vírus, né? Porque o vírus normal todo mundo tem, né? Eu sou filho do rei, devo ter um vírus melhor, né? Eu não sei às vezes o que passa na cabeça das pessoas, o que é que a pessoa está a pensar que significa ser filho do rei ou ser parte do reino dos céus, tá? Mas por outro lado, então temos um triunfalismo humanista errado, mas por outro lado nós encontramos pessoas que acham que a igreja é um bando de coitadinhos. Nós somos uns coitadinhos, né? E não temos uma voz ativa, nós temos que ficar muito quietinhos, né? Assim, muito humildezinhos, né? À espera que algo aconteça. Quando o Rei Jesus voltar, então aí a gente vai dar aí, né, aquela posição. Faz lembrar aquela criança na escola que tem medo dos outros porque todo mundo bate nele, né? E quando chega o irmão mais velho, que é assim, um fulanão assim, maiorzão, então ele diz, quero ver vocês agora a brincar comigo, a pegar comigo, né? A fazer coisas comigo. A ideia que às vezes o outro lado tem, que é aquela ideia de que Jesus, um dia Jesus volta e ele vai mostrar quem é que manda, né? E ele vai mostrar que a igreja tinha razão. Ele vai mostrar como é que vai ser. Como se hoje Jesus não tivesse esse poder. Como se Deus não tivesse dado à igreja uma posição espiritual de reinado. De reino. Então o que é que falta de um lado? De um lado é um pensamento humanista, de triunfalismo, e do outro lado é a falta de poderíamos dizer até um triunfalismo espiritual. É a falta da ideia de que o Rei Jesus veio para governar. E como é que Jesus veio para governar? Como é que ele veio para estabelecer o seu reino? Através da salvação de pecadores. Trazendo para o seu reino de justiça e paz pecadores arrependidos, os quais, pela ação do Espírito Santo, vêm, creem em Jesus e são salvos. E o papel da igreja de ministrar essa salvação, esse papel que foi dado a nós.
Aqui há um tempo atrás às vezes surgem uns pensamentos muito interessantes, e eu não estou a usar aqui, eu acho necessário falarmos estas coisas para que possamos entender. Há um tempo atrás surgiu aí uma ideia de que Jesus andava a bater de porta em porta pelas casas, a ministrar a pessoas, para que essas pessoas fossem salvas. Tá, então tem um montão aí de gente que aceitou Jesus diretamente na primeira pessoa, né? Jesus veio, ministrou a palavra, fez o convite, fez apelo, só não fez foi o batismo deixou para outros. Então a pessoa creu em Jesus assim, né? Jesus veio, apareceu. Eu não posso acreditar em tal coisa porque há uma ausência de reino aqui. Há uma ausência de entendimento de que Jesus ordenou e deu à igreja a capacidade e a forma de sair para pregar o Evangelho e anunciar o reino e trazendo pessoas para o seu reino de justiça e paz através dos seus embaixadores. Olha o que eu escrevi. Participar no reino dos céus neste tempo presente como embaixadores. 2 Coríntios 5:20, para nós entendermos o sentido aqui. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, como é que o reino de Cristo funciona? O que é alguém que é filho do rei, ou é embaixador do reino, ou faz parte do reino dos céus? O que é que ele espera que aconteça? Ele espera que o reino estabelecido por Cristo, através da sua morte e ressurreição, que aconteceu e foi anunciado através da pregação de João Batista, da pregação de Jesus, da pregação dos apóstolos, da pregação da igreja, da pregação dos pais da igreja, dos reformadores, e hoje nossa. É o que estamos a fazer esta noite. A divulgação da palavra de Deus, a exaltação de Cristo, do nosso Rei. É falar do nosso Rei, anunciando o nosso Rei, esperando que pessoas se convertam, sejam salvas dos seus pecados, sejam atraídas a Cristo, possa nelas ser gerada fé por um milagre sobrenatural de Deus e crerem em Cristo Jesus e serem salvos. É esse o avanço do reino. É isso que nós desejamos que aconteça. E aquele que tem um verdadeiro entendimento do quem é o Rei e o reino de Cristo percebe que hoje na Terra esse reinado tem 2000 anos e não terminará jamais. Nós temos assistido um levantar, e dependendo de quantos anos você tem, mas muito mais dependendo de quanto você conhece da história, você vê reinados levantar aqui, ali e acolá. Portugal, há 500 anos atrás, era um grande império. E hoje é um país maravilhoso. Mas passou. Não aconteceu mais. O reinado de Cristo tem 2000 anos. E a cada geração, Deus levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, proclamando a verdade de Deus e atraindo muitos assim. Olha o que aconteceu na história da igreja. Olhe para trás. Note, se você hoje tem uma Bíblia na mão, é porque Deus preservou a sua palavra. Se você está a assistir a esta mensagem, não é porque eu fui especial. Não é porque Deus, realmente, pela sua misericórdia, salvou uma linhagem de pessoas e trouxe a mensagem até hoje, esta noite, de dentro da minha casa. Eu posso estar ligado aí online, através da plataforma que a nossa igreja tem aqui, e anunciar a verdade do Senhor e falar de Rei, do meu Rei, Jesus Cristo. Você percebe que o reinado acontece? Você percebe que o reino acontece quando você tem os seus olhos abertos para a verdade de Deus. Você percebe isso? Só você fica quase como João Batista por um momento. Será que é mesmo? Será que a igreja é mesmo um grupo de coitadinhos que às vezes eu acho tão triste que eu vejo a Igreja de Cristo Jesus trabalhando para a manutenção, sabe? Mas ficando assim só, vamos tentar manter isto. Quem sabe Deus levanta uma geração aí. Vamos orar porque vai acontecer um avivamento. Eu acho isso muito interessante. Já tenho ouvido isso. Acho muito interessante, não. Acho muito triste. O povo fica todo mundo a orar porque um dia Deus vai levantar alguém. Quem sabe, né? Deus fica quase à espera, né, que Elias venha. Como eles estavam lá à espera que Elias já veio, disse Jesus. Referindo-se a João Batista, né? Às vezes a gente fica a pensar assim, se Jonathan Edwards, né? Ele voltar, não que a gente, graças a Deus, não acredita nisso, né? Mas se Deus levantar um outro Jonathan Edwards, estamos a precisar de um Jonathan Edwards, estamos a precisar de um que venha assim pregar pecadores nas mãos de um Deus irado. Prega você! Não é o mesmo rei? Não é o mesmo reinado? Não, mas é que ele tinha qualquer coisa. Não sei exatamente o que é que ele tinha, por acaso não parece que ele tinha até nada especial. Aliás, o pecador nas mãos de Deus irado é um exemplo muito bom.
em que Jonathan Edwards prega essa mensagem numa altura que acontece rigorosamente nada. A segunda vez que ele prega, acontece aquele milagre maravilhoso. Deus usa quando quer, como quer, porque o seu reino está estabelecido nos seus decretos. Ele faz como ele quiser fazer. Então o que é que nós precisamos de fazer hoje? Participar desse reino como embaixadores, crer em Jesus, anunciar a palavra de Deus, sabendo que Ele é conosco até à consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. É o seu esse reino do qual fez parte Pedro e João. Eu queria que você entendesse, se você é salvo em Cristo Jesus, o seu rei chama-se Jesus Cristo, e ao seu lado, como embaixador, está Pedro, está João, está Jonathan Edwards, está o Lutero, está todos aqueles que Deus de tempos em tempos levanta, e aqueles que Deus levanta em todos os tempos. Todos os tempos. Todos somos parte desse reino. E como embaixadores desse reino, defendemos esse reino, proclamamos esse reino e vivemos esse reino. Note a importância disto. Viver o reino. Um reino de santidade, um reino de paz, um reino de justiça, o qual nós vivemos hoje. O que é que a gente pensa às vezes? A gente tenta fazer uma ideia de que se a gente estiver num lugar, né? Se eu estivesse num lugar assim de destaque, né? Se eu fosse conselheiro do presidente, agora ficava difícil, mas se eu fosse conselheiro do presidente ou do atual, a gente, né? Tu poderia dar umas dicas lá, né? Fazer um culto, né? A gente fica assim a pensar, se eu fosse mayor da cidade, eu estabelecia um dia de jejum e oração. Olha, se você é parte do reino, faz o jejum e oração você em casa, que tal começar aí? Se você é parte do reino, começa você a orar. Começa você a fazer a diferença. Às vezes a gente pensa que vai ter que ser num lugar de destaque. Lutero era muito bom nisso, e aquela posição de reformadora lá e o continuado do século XVI foi muito boa nisso. Porque eles entendiam o seguinte: cada um deveria ser parte desse reino, estabelecer o reino de Deus no seu campo de ação, agindo dessa forma. É por isso que Lutero disse ao sapateiro, né? Que queria servir a Deus, e ele diz: vai, faz um sapato, o melhor sapato que puderes, e venda a um preço justo. O que é que isso significa? Ser tu parte desse próprio reino, representando esse reino, agindo como embaixador do reino, demonstrando o reino de justiça e paz. É isso que nós precisamos de fazer. Então qual é o nosso papel? Participar do reino dos céus, neste tempo presente como embaixador. Proclamando, falando, representando o reino nas nossas ações, nas nossas pequenas coisas, nas nossas conversas, da forma como nós agimos, sabendo que o reino de Deus é ativo. Agora, quando você encontra alguém que faz parte de um reino terreno, por exemplo, como Portugal, nós tivemos, como eu já disse, um grande império, e no tempo anterior ao meu nascimento, está lá muito lá para trás. Mas nessa altura, Portugal teve pessoas de destaque que foram a determinados lugares, e hoje a gente tem estátuas deles. Mas, na verdade, quando o reino, né, o Império Português estava aí avançando e por todo lado, haveria também, tinha outros países também, mas com certeza que a ideia seria que estamos chegando em todos os lugares, ou toda parte do mundo conhecido, e então tinha marcas, né, de Portugal, ainda hoje tem, mas tinha marcas de Portugal, mas de Império mesmo. O Império chegava em qualquer lugar, né, as colónias, etc. Acontece que, sem saberem exatamente o que é que aconteceu mais tarde, e alguns deles, se tivessem, né, prolongado a sua vida alguns séculos, eles ficariam muito desapontados com o que aconteceu depois, porque o Império enfraqueceu e hoje não é mais esse Império, né? E os irmãos aí portugueses não estão contentes com o que eu disse agora, mas essa é a verdade. Nós somos um país lindo, somos um país encantador, gente muito boa, mas não somos mais um Império, nem perto, né? Nem uma força assim tão grande. Mas então, uma irmã aí colocou: Deus nos ajuda, é isso mesmo. Que Deus nos ajude. Mas o que acontece com o reino dos céus é o seguinte: eu queria que você tivesse atenção, muita atenção, que eu vou dizer agora, para que você seja encorajado a batalhar por este reino. É que este reino humano, este reino celestial, ele não depende como o reino humano. Ele não depende que alguém vá fazer alguma coisa ou que alguma coisa vai correr mal. Ele tem concorrência? Não tem muita. Você diz: não, tem o reino das trevas, que vai avançando ao mesmo passo. Não tem. Não tem. Porque o Rei Jesus controla o reino das trevas. O Rei Jesus está acima de todas as coisas. E quando ele diz que nem as portas do inferno se levantarão contra a igreja, ele está a falar disso de reino.
nem as portas do inferno, nem coisa alguma abaterá ou destruirá a igreja de Cristo Jesus. O Rei é Jesus, o seu reino está estabelecido, o seu reino é um reino sempre eterno, nós somos parte desse reino e nem as trevas, nem o poder das trevas, nem o poder de Satanás poderá alguma vez destruir o reino do qual nós somos parte. Nós somos parte do reino, deste reino maravilhoso em que Jesus estabeleceu e Ele é Senhor e Rei e será para todo o sempre. Então, quando eu olho para a eternidade, eu vou concluir aqui, já passei bastante o tempo normal, quando eu olho para a eternidade e vejo na glória, imagino na glória o trono, onde o Rei Jesus está, o Senhor exaltado e glorificado como Deus, e eu olho para lá e percebo que aqui eu sou parte desse reino. Porquê? Porque Deus me concedeu ter misericórdia de mim. Então o que é que eu faço? Como parte desse reino, eu não posso ter uma atitude triunfalista, de exigência, de alguma coisa humana, porque o reino é celestial, o reino é espiritual. Mas eu posso, com confiança, seguir, avançar e dizer: Rei Jesus, eu te vou representar. Porque eu te amo, porque eu a ti me vou dedicar e vou demonstrar ao mundo que existe um Rei e o meu Rei é Jesus. Eu sou parte desse reino. Eu vou falar desse reino. Eu vou querer que os meus familiares, os meus amigos sejam parte desse reino. Porque esse reino é um reino eterno. É um reino que não falha. É um reino que não acabará. É um reino celestial. E um dia terá o seu momento final de glória, de majestade, que permanecerá para todo sempre. Eu espero que você tenha sido encorajado com esta mensagem e esta série de 3 mensagens, profeta, sacerdote e rei, que nos fala dos 3 ofícios de Jesus. Eu espero que tenha trazido encorajamento para a sua vida. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre isto, como eu já tinha dito, você pode ir lá atrás e ler o devocional desta manhã. Falávamos precisamente sobre isso e eu espero que realmente você possa seguir dessa forma, crendo em Jesus, e possa você verdadeiramente perceber a importância destes 3 ofícios e a sua vida ser encorajada. Como tenho dito e sempre digo, se por acaso esta mensagem tocou o seu coração de uma forma especial, você quer falar mais comigo ou com alguém da nossa igreja sobre este assunto, ou você quer que ore consigo, de repente você ouviu a mensagem e você percebe que você não está fazendo, não é parte desse reino. Você quer que Jesus salve a sua alma. Eu não posso salvar a sua alma, eu não tenho uma chave mágica, mas eu conheço o Senhor que pode salvar a sua alma. Eu posso orar consigo, eu posso orar por si, eu posso falar mais dessas coisas, eu posso conversar e ter todo o prazer em o fazer. Se você quiserem ter contato connosco, tem algumas pessoas que estão falando aí connosco, um reino eterno que existe fisicamente hoje. Amém, é isso mesmo, esse é o reino eterno que existe fisicamente hoje, e concordo, Senhor. Obrigado, meu Rei e Senhor Jesus. Que bom que é. Agradeço, irmãos, que colocaram aí os comentários, nos ajuda aqui, tá? Que Deus possa ser conosco, que Deus possa ser consigo, que esse reino seja estabelecido na sua casa, na sua vida. É o meu desejo. A minha oração nesta noite vai para pedir a Deus que todos aqueles que estão assistindo, participaram, os que não participaram, os que viram, os que irão ver, possam ser realmente parte desse reino de justiça, de amor e paz. Que o Senhor nosso Deus possa abrir o nosso entendimento para estas coisas e que não nos deixemos enganar. Jesus é Rei e esse reino é um reino eterno. Glória, honra e exaltação ao nome do Senhor Deus, o Rei sobre todas as coisas. Oremos. Amado Deus, louvamos o Teu nome e Te bendizemos. Nesta noite, Senhor, exaltamos o Rei Cristo Jesus. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai, por nos teres permitido esta noite a ministração da Tua Palavra, esta série de 3 mensagens, que Tu possas verdadeiramente falar às nossas vidas. Pai, Te pedimos, ó Deus, que aqueles que estão assistindo, aqueles que estão vendo ou que irão ver esta mensagem, possam verdadeiramente conhecer o Rei Jesus, possam ser salvos verdadeiramente, serem parte deste reino. Que este reino não seja obscuro para eles, mas seja bem claro, que o Espírito Santo venha trazer luz e iluminar as mentes e os corações serem convertidos. Pai, louvamos a Ti, bendizemos, só o Senhor é Deus, a Ti a honra e glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ter assistido. Esperamos que esta palavra tenha falado à sua vida e que possa realmente Cristo Jesus ser
o seu Rei é o meu desejo. Espero que você tenha passado um bom Natal, que Deus possa também nos trazer um novo ano repleto das suas bênçãos maravilhosas, se o Senhor nos permitir chegarmos a 2021. Só o Rei dos Reis conhece. Amém? Então que o reino dele em 2021 possa ser estabelecido, se estivermos por aqui, através da nossa vida. Se o reino do Senhor for um reino sempre eterno, marcante, que possamos ser parte dele. É o nosso desejo. Os nossos cultos continuam. Às terças-feiras nós estaremos transmitindo, passa a ser presencial, 2021. Nós voltaremos ao building em Clifton, mas iremos continuar transmitindo online. Se você tem possibilidade de estar connosco, lá no 40